Olá amigos, tudo bem? Estou aqui para sugerir uma formatação de resposta das contrarrazões à apelação que que servem de resposta, servem de argumentos para a Fazenda Pública no enunciado da peça que disponibilizei essa semana, que está aí na sua tela. Essa peça, a primeira sugestão que eu dou é que você faça primeiro uma leitura para a compreensão do todo, e depois dessa primeira leitura da compreensão do todo, especialmente também para entender o contexto processual de que se cuida, o contexto processual no qual estão inseridos os fatos narrados no enunciado, você faça aí uma segunda leitura para já ir construindo o teu desenvolvimento e os teus argumentos jurídicos. E aí rememorando nessa segunda leitura e na construção desse espelho, das jurisprudências que estão envolvidas no caso, das legislações e dos artigos de lei que podem ser citados, de como você vai construir usar o teu poder argumentativo a favor da Fazenda Pública nessa resposta, nessa contrarrazão, as razões do contribuinte no seu recurso de apelação. Que, nesse contexto aqui, e aqui indo para a compreensão já do enunciado, parecem bastante legítimas, né? O que é que nós estamos diante de quê? Então, já fazendo aqui a abertura do caso, eu vou expor aqui o contexto. Estamos diante de uma ação chamada anti-exacional. Quais são as ações anti-exacionais? Estão lá no artigo 38 da Lei de Execuções Fiscais. Esse artigo 38, ele enuncia que a discussão judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, ela ocorre em execução. Por que ela ocorre em execução? Porque formatado o crédito público, executado o crédito público, será nos embargos à execução do respectivo crédito, que se dará o palco para as discussões em relação à formatação desse mesmo crédito. Então, o momento próprio adequado para a discussão do crédito público é em embargos à execução. Contudo, a lei abre a possibilidade de outras formas, outros instrumentos processuais que veiculem tutelas anti-exacionais. Tutela do direito material anti-exacional. Tutelas que protejam o contribuinte de determinados casos em que o Estado age de maneira arbitrária ou que haja necessidade de haver decote, reconhecimento de prescrição, reconhecimento de decadência, ainda que parcial, em relação a um determinado débito. E a lei anuncia elas. Artigo 38 da LEF ainda. Mandado de segurança, ação de repetição do indébito, ação anulatória de ato declaratório da dívida. Além dessas aqui, você pode considerar como instrumentos processuais em sentido amplo a própria exceção de pré-executividade, que embora não seja ação, é um incidente processual, também é um instrumento processual da classe incidentes processuais, que veicula tutelas anti-exacionais heterotópicas. Heterotópicas por quê? Porque fora dos embargos à execução, fora do momento próprio para a discussão da dívida ativa do Estado. Você pode também acrescentar esse rol aqui a própria ação declaratória, e você que está se preparando sabe mais do que a ação declaratória, ela tem que ser utilizada, ela é propriamente utilizada quando ainda não há constituição do crédito tributário. Se já houver constituição do crédito tributário, a ação própria é ação anulatória, porque aí já há um ato do Estado. Então seriam essas: mandado de segurança, repetição de débito, aqui a fala da ação anulatória, estou acrescentando a ação declaratória e também a própria exceção de pré-executividade, e tem também outros meios que o contribuinte pode se valer para defender-se de um ato do Estado. Aqui o contribuinte ajuizou um mandado de segurança. Esse mandado de segurança visava afastar a tributação de um determinado fato da vida. Uma determinada ocorrência de um determinado, chama-se um fato comum da vida, e o contribuinte pedia que houvesse a intributação, a não tributação desse fato. Essa era a questão. O juiz, ele resolveu extinguir sem julgamento do mérito o mandado de segurança. Considerou o mandado de segurança ação imprópria para veicular ou analisar em profundidade aquela tutela. Por quê? Porque o instrumento processual de que se valeu o contribuinte para deduzir em juízo sua tutela do direito material anti-exacional é de cognição limitada. A cognição é limitada.
na sua profundidade. Todos nós sabemos que o mandado de segurança não comporta delação probatória. O juiz aqui entendeu, olha, esse mandado de segurança, essa tutela requerida exige uma cognição jurisdicional mais profunda, mais ampla. E eu não tenho condições de fazê-lo, de promover essa cognição em sede de mandado de segurança, porque a ação não permite. E aí o juiz pega, considerando um instrumento processual inadequado, extingue o processo em resolução do mérito. E qual é o recurso cabível diante de uma sentença que extingue uma ação? Apelação. E o contribuinte, só que o que é que acontece? E aqui, ainda dentro desse contexto, mas aí falando um pouco mais do direito material. O contribuinte, você tem a ocorrência contra o contribuinte a constituição de um crédito tributário. Esse crédito tributário, basicamente, ele pode ser constituído de três formas. De ofício, por auto de infração e etc. Por declaração, mediante declaração do contribuinte, ou por homologação. Em qualquer uma dessas três formas, haverá necessariamente a participação do contribuinte. Então, o contribuinte participa da formação do crédito tributário, seja impugnando o auto de infração ou dando-lhe a possibilidade de impugnar, seja constituindo ele mesmo o crédito mediante a autoconstituição, ou autoformatação ou lançamento por homologação. Vejam, quando esse crédito está definitivamente formado, além de ser um ato emanado do Estado e, portanto, que se presume legítimo e verdadeiro, ele é um ato que conta com a participação do próprio contribuinte, então formado em contraditório. Então ele tem uma força, embora seja um título executivo extrajudicial, tal como um cheque, uma nota promissória, ele tem uma força maior, porque tem a chancela do Estado. Então, ali, depois que formado, ele presume-se exigível e verdadeiro e legítimo. E já deve ser cobrado. E o contribuinte não pagou, vai para o CADIM, no caso da Administração Pública Federal, pode ser protestado também. A Fazenda Nacional e a Fazenda das autarquias federais também tem feito o protesto e pode ser cobrado em execução fiscal. Ele já é exigível, a prescrição já está correndo. Então veja, para que o contribuinte se poupe a si mesmo, devido às necessidades de desenvolvimento de sua atividade econômica, de participação em licitação, etc., dessas consequências da exigibilidade de um crédito, ele precisa se socorrer de alguma das hipóteses de suspensão da exigibilidade prevista no artigo 151 do CTN. Nesse caso concreto, o contribuinte depositou o montante integral em juízo, assegurando-lhe, portanto, a expedição de certidão negativa, a sua não inclusão no CADIM, etc. O crédito fica suspenso. Um crédito que o Estado já tinha a perspectiva de receber de imediato, no interesse do contribuinte, devido ao fato de ele ter garantido o crédito, o valor que o fisco deveria receber está guardado em juízo, vinculado a um determinado instrumento processual, uma ação, e está ali assegurado para que, na dependência da sorte daquela ação, seja carreado aos cofres públicos, e aí vai se deixar de existir uma suspensão de exigibilidade para existir uma causa de extinção do crédito tributário por pagamento, ou que aí é convertido e chama conversão em renda em favor do erário, ou ele será levantado pelo contribuinte e o crédito será extinto também, mas por outra causa, ou por, enfim, um crédito nulo, um crédito prescrito, um crédito decaído, e ele será extinto por outro motivo que não o pagamento, será extinto por um motivo que favoreça, portanto, o contribuinte. Nesse caso aqui, não houve nenhuma coisa nem outra, você está ali no meio do caminho, houve uma extinção sem julgamento do mérito. Essa é a questão. E aí, o que é que ocorre nesse caso? E mais ainda, quando o contribuinte tinha a necessidade de continuar discutindo esse crédito numa outra ação anti-exacional, cujo instrumento processual permitisse uma cognição jurisdicional mais ampla, devido à natureza da tutela do direito material que ele deduziu em juízo. Então, é um caso realmente que é mais difícil, na minha opinião, de você, como advogado público, fazer a defesa, porque realmente, sinceramente, tentando ver aqui, as questões são bem postas e aqui você precisa ter uma capacidade argumentativa e conhecer realmente como é que funciona o direito tributário para poder
fornecer uma contrarrazão satisfatória. Indo aqui, portanto, encerrando aqui essas questões da contextualização dos fatos, e aqui já fica mais fácil para mim, eu vou passar a sugerir a formatação da peça. Em primeiro lugar, você vai fazer uma peça ao juízo de primeiro grau. A apelação, embora ela não esteja mais submetida ao juízo da admissibilidade, ela é encaminhada por meio do juízo de primeiro grau. Então, tanto a apelação como as contrarrazões à apelação têm que ser dirigidas ao juízo de primeiro grau com uma petição inicial, uma petição primerva, dentro da mesma peça, mas uma petição primeira para o juiz de primeiro grau, pedindo para que ele encaminhe, seja a apelação, seja as contrarrazões da apelação, ao tribunal respectivo. Então, você vai fazer, é uma mera sugestão, estou sugerindo aqui essa formatação dessa primeira petição. A segunda petição que você vai fazer já são as próprias contrarrazões da apelação. O apelante fez as razões da apelação ao tribunal. Você está fazendo as contrarrazões da apelação ao tribunal. Então, as contrarrazões são dirigidas aos desembargadores federais. Embora o termo constitucional para esse cargo seja juízes de tribunais regionais, eu não aconselho você usar esse termo. É melhor você usar o termo desembargador federal, porque, aliás, muitos tribunais têm regimento interno prevendo essa nomenclatura, então use essa nomenclatura, desembargadores federais. Não use, eu já vi peças usando juízes federais do TRF e tal. Não, use desembargadores federais. Aqui eu estou usando esse termo para fazer mais esse alerta, mas como vocês estão vendo, essa peça envolve uma questão de processo judicial tributário. Então, isso aqui poderia ter acontecido em qualquer uma das fazendas, independentemente de ser a União ou não. Então, a fazenda é municipal, estadual ou federal. Então, aqui, claro, se for no Tribunal de Justiça, você vai usar o termo desembargador, porque é o termo adequado. Mas o vocativo você vai usar esse aqui, a depender do tribunal, fazendo essa ressalva em relação aos tribunais federais, e o encaminhamento das contrarrazões. Eu estou sugerindo esses tópicos aí. É uma sugestão. Quem está estudando aí tem condições de fazer uma peça muito melhor do que essa que eu estou fazendo, mas eu estou sugerindo esses tópicos. Aí tem pano para manga para você fazer outros tópicos e tal. Tenha cuidado no desenvolvimento para não abrir poucos tópicos, pode ficar desorganizado. Mas tenha cuidado também para não abrir tópicos demais e ficar meio também desorganizado. Então tenha sempre bom senso e haja com bom senso em toda a construção da sua peça. Na construção das frases, eu indico, aqui também é uma sugestão de redação, eu aprecio muito as redações que colocam ideias em parágrafos. Cada parágrafo, uma ideia. Eu aprecio muito esse tipo de redação. Não coloque ponto período. Um parágrafo muito grande com vários pontos período, ou seja, vários períodos. Se possível, faça sempre um período único e coloque sempre uma ideia, um parágrafo. Se quiser colocar ponto, traço, tal, eu não interpreto isso como identificação. Isso não vai ser identificação. Tenha cuidado para não se identificar, mas isso aí não vai ser identificação. Ponto 1, tal, ideia tal. 2, tal, ideia tal. Como muita gente escreve, que tem prática processual, faz. Eu acho bacana isso. Então, cuidado para não fazer parágrafos muito extensos, muito extensos. E aqui eu vou falar um pouquinho de cada item que eu estou sugerindo e vamos até a conclusão para saber como eu entendo que seria mais adequado de você fazer essas contrarrazões. O contexto já está delineado e delinear e compreender bem onde nós estamos, em que terreno estamos transitando é fundamental para a compreensão do problema. A compreensão do problema é fundamental para a construção da sua solução. O primeiro ponto é a questão da suspensão da exigibilidade e da natureza do crédito. Veja, o crédito é público. Então, o crédito ele pertence a todos, indistintamente. A primeira fundamentação que eu faria era essa fundamentação material de direito tributário e de processo administrativo tributário mesmo. Como é que esse crédito surge? E quando surge a expectativa do recebimento? Eu não recomendo você fazer isso, mas apenas aqui, a título didático, seria como se você tivesse recebido um cheque em pagamento de um determinado bem que você vendeu
e aquele cheque tivesse chegado ao vencimento. A partir do momento que aquele cheque chega ao vencimento, você tem um direito, você tem um direito líquido e certo, digamos assim, de receber aquele valor. Você tem, aquele valor está exigível a partir do vencimento. Mais ainda com crédito público, que essa fundamentação eu já fiz lá atrás. E eu estou sugerindo aqui os seguintes parágrafos, assim, são parágrafos um pouco soltos, só para dar um norte à construção que você deveria fazer. Eu recomendo que você faça, que você treine essa peça fazendo mesmo. Eu estou dizendo aqui, o crédito público é formatado em contraditório, contando necessariamente com a participação do sujeito passivo, e gosta da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. Desse modo, o ônus de se suportar o tempo do processo não poderá recair sobre toda a coletividade titular do crédito público, mas deve o devedor tributário observar o brocado solve et repete, ou seja, deve ser adimplido os valores que se presumem irregulares e devidamente constituídos, e caso se comprove excesso ou indébito, o fisco ressarcirá. Por esse motivo, a suspensão da exigibilidade de um crédito tributário se opera nos termos estritos do rol legal e por conta e risco do interesse do devedor. O caminho natural, final e desejável é o pagamento. A suspensão, mediante depósito, é uma prerrogativa no interesse do devedor para que se lhe possibilite, enquanto contesta a presunção de legitimidade do crédito estatal, o sobrestamento da cobrança. Então, veja, do mesmo modo que você que tem um cheque vencido, que você quer receber, não importa. Ah, não, mas o devedor tem até... Tudo bem, mas venceu, eu quero receber. A mesma coisa é o erário, é o crédito público. Está vencido, ele tem que receber. Claro, abre-se a possibilidade, nos termos do artigo 38 da LEF, como nós vimos, de haver a discussão judicial do débito. O momento próprio para essa discussão, e essa argumentação poderia ser feita aqui também, é a execução, os embargos da execução. Mas abre-se a possibilidade de mandado de segurança, também uma ação heterotópica tributária, anti-exacional. Mas o crédito tem que ser pago. Enquanto a discussão está rolando, ou o crédito deve ser pago, ou ele deve ser depositado. Das duas, uma. Se o contribuinte que escolheu errado o instrumento processual, avaliou juridicamente de maneira errônea o instrumento processual que deveria ter sido ajuizado, quem deve suportar esse erro e quem deve suportar o ônus do tempo do processo? Porque o tempo do processo é um ônus que alguém tem que suportar, alguém tem que pagar o preço por isso. Nesse contexto de um crédito público, de um crédito que serve à satisfação da prestação de serviço público para todos, quem deve suportar? Quem deve suportar o tempo? Então essa é a questão que você tem que lançar no primeiro momento. No segundo momento, o destino do depósito judicial promovido para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Esse é um segundo ponto. Esse segundo tópico é o tópico no qual se desaguam os raciocínios do primeiro tópico. Vejam, se o depósito do montante integral ele estava nos autos, vencendo o contribuinte do lado direito aqui, você tem o levantamento por ele e a extinção do crédito. Vencendo o fisco, você tem o levantamento pelo fisco, a extinção do crédito por conversão em pagamento. Agora, se o crédito é exigível e o contribuinte que decide ajuizar uma ação antexacional no seu interesse para discutir a cobrança, ajuiza essa ação de maneira equivocada e esse instrumento processual é extinto sem resolução do mérito, ou seja, não venceu um nem outro, o que é que você tem que rememorar? O direito material subjacente de satisfação de um crédito que já foi definitivamente constituído. E aqui vai um parênteses, uma pequena crítica. Os créditos tributários, eles sofrem uma via crucis até serem satisfeitos. Você tem que rememorar que esse crédito já passou por todo um procedimento administrativo. Já foi, em tese, dada a oportunidade do contribuinte participar, às vezes mais de uma vez. Se fosse um caso de auto-infração, ele vai até o CARF. Isso às vezes demora vários e vários anos. Dentro do CARF, ele tem embargo de aclaração e recurso especial interno no CARF. Tem mais 2 ou 3 recursos lá dentro do CARF. Só dentro do CARF. Então, o que você tem que rememorar é que esse crédito ele é exigível. E sendo exigível, extinto o processo sem resolução do mérito, não sendo o caso de vitória de um ou de outro, prevalece o interesse público na satisfação do carreamento desses recursos que já estavam em juízo para os cofres públicos, para um crédito que já foi exigível que presume-se legítimo e verdadeiro.
Se a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito não afasta a presunção de veracidade e legitimidade, por óbvio, essa veracidade e legitimidade deve prevalecer e ditar o destino desses valores. É o que entende o STJ. Eu abriria um tópico só para apresentar a jurisprudência do STJ. Eu trago aqui um precedente da seção. A seção que é composta das turmas de Direito Público, a seção de Direito Público do STJ. O precedente aqui do ministro Herman Benjamin, em embargos de divergência. Eles entendem, o Superior Tribunal de Justiça, os ministros do Superior Tribunal de Justiça, reunidos, entenderam que, extinto um processo, um instrumento processual, uma ação anti-excepcional, sem a resolução do mérito, os valores a título de depósito judicial ali constantes serão levantados pelo fisco. É um entendimento pacífico do STJ. E o pedido subsidiário, o último tópico aqui, por que ele não poderia ser atendido? Ora, você tem um instrumento processual que é ajuizado pelo contribuinte, e a lei permite, e é legítimo que isso ocorra. Mas antes mesmo dele ajuizar o mandado de segurança, você já tem um crédito exigível. Você já tem um Estado ali, com prescrição correndo, na expectativa de receber aqueles valores. O Estado tem que receber. Tem que receber. Já venceu o cheque. Os valores já estão vencidos. Tem que ser pagos. Tudo bem, você permite que o contribuinte, enquanto ele discuta no interesse dele, ele deposite. Tudo bem, o Estado permite. Agora, extinta a ação sem resolução do mérito, porque o contribuinte elegeu mal o instrumento processual que deveria ser aviado, que deveria ser ajuizado, esses valores, nos termos da jurisprudência, têm uma consequência e um destino, que é os cofres públicos. Agora, depois, o contribuinte resolveu ajuizar, ou concomitantemente, o instrumento que ele deveria ter ajuizado desde o começo, que era o instrumento correto, que era a ação uma ação de rito ordinário. Então, você vai transpor esses valores? Não. Você vai defender que, para a ação de mandado de segurança foram depositados determinados valores, e aqui eu estou assumindo um papel eminentemente profisco, que você tem que incorporar, você vai defender com unhas e dentes aqui, claro, de maneira técnica, que esses valores eles têm a sentença que extingue a resolução do mérito, na verdade, o próprio ajuizamento da ação com o depósito do montante integral, independentemente de qualquer outro fato ou demanda que o contribuinte tente corrigir, além na sua assessoria jurídica, na sua má assessoria jurídica, no sentido de que deveria ter entrado com outra ação e não com aquela, você não pode jogar a má assessoria que o contribuinte teve, ou o erro no ajuizamento do instrumento processual adequado para acarrear ao judiciário aquela tutela do direito material, você não pode jogar esse ônus sobre o fisco, sobre o erário, sobre os créditos públicos que se destinam a satisfazer as necessidades coletivas, a prestação dos serviços públicos. Então é essa argumentação que você deveria fazer, Olha, se o próprio Superior Tribunal de Justiça dispõe que, como consequência de um fato jurídico processual, qual seja a sentença extintiva do processo sem resolução do mérito, haverá o levantamento pelo fisco, não há que cogitar-se de qualquer tipo de ajuste enfim, correção no interesse único e exclusivo do contribuinte. Ora, se tem um interesse que deve ser preservado aqui, é o interesse público coletivo no carreamento dos valores para o erário, que já estão, insisto, exigíveis. Então, nessa linha do tempo, a exigibilidade está lá atrás, está bem lá atrás, e ela presume-se, a constituição desse crédito presume-se verídica e legítima. Então, essa era a conclusão que se deveria fazer. E, por fim, pedir, não é, no tópico conclusivo, o que seja negado provimento ao recurso interposto pela parte autora. Colocar espera deferimento, local e data e assinatura, obviamente você não vai correr o risco de ser identificado, coloca esses termos mais abstratos e genéricos, que você não correrá o risco de ser identificado. Então esse foi a proposta de solução, a proposta de construção dessas contrarrazões que eu tinha para fazer. Eu espero que você tenha gostado do caso concreto, que envolve temas de tributário, de processo judicial tributário mais instigantes, interessa a todas as fazendas públicas, a quem está lutando por uma vaga em todas as esferas da municipal, estadual e federal, e eu vejo você até o próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção.